Resident Evil 4 é um jogo que possui muitos mistérios encobertos. Nesta série, chamada A Origem, eu analiso para vocês o possível passado por trás dos inimigos deste game. Na tela é possível ver todos os vídeos já feitos sobre até agora. O passado dos inimigos deste game são por muitas vezes obscuros, o que me leva a criar teorias usando as informações disponíveis para preencher suas lacunas e achar respostas coerentes, isso com inimigos que fazem parte da história oficial lançada no game. Porém, neste game possuímos um inimigo descartado da campanha principal, o que o torna ainda mais misterioso do que todos os outros. Este inimigo é este enorme homem, que só conseguimos enfrentar no modo não canônico The Mercenaries. Ele é gigante e rápido, além de possuir duas lâminas de motosserra fatais. Este assustador inimigo é conhecido como Mega Doutor Salvador. Este inimigo assombroso que usa o conjunto de motosserras, que literalmente pega fogo, somente está presente em Resident Evil 4 fora da campanha principal do game. E isso o torna diferente de todos os outros inimigos. Ele é o único inimigo que não participa da campanha principal do game. O único jeito de enfrentá-lo é no modo extra que só é liberado após o primeiro zeramento do game, o The Mercenaries. Neste modo conseguimos jogar não só com Leon, mas também com a Ada, Krauser, Hank e Wesker. Neste modo, nosso objetivo é matar o máximo de inimigos possíveis no menor tempo, e usando os recursos disponíveis. Existem nesse modo 4 cenários exclusivos, a qual em sua maioria são cenários da própria campanha principal editados e adaptados para os mercenários, exceto o quarto mapa, que é praticamente um enorme cais de madeira com casas construídas em cima do oceano, muito bonito e interessante por sinal. E neste mapa basta matar alguns ganados e andar por alguns instantes que, acreditem, você vai saber quando ele aparecer ao ouvir o som de um motor. É nada mais do que a sua motosserra dupla laminada que acabou de dar partida. Ao ouvir acelerando repetidamente, pode apostar que ele está vindo atrás de você. Ele é gigante comparado aos outros ganados, está todo ensanguentado, aparente estar cheio de feridas e cortes, que são aparentes em sua roupa rasgada. E claro, ele usa esse saco na cabeça que inclusive está rasgado no olho, também ensanguentado. E mesmo de dia aqui, seus olhos exalam esse brilho vermelho. Ele possui apenas um único tipo de ataque, mas que é suficiente, onde ele louca e freneticamente vem em sua direção com sua motosserra com rápidos movimentos, de forma louca e ininterrupta, com seus gritos graves e acelerando sua arma repetidamente, na intenção de te alcançar e decapitá-lo com apenas um toque de suas duplas lâminas. Você deve conseguir dar o máximo de dano possível nele antes que ele te alcance e fugir constantemente. Atirando em seu corpo, ele não irá parar seu ataque nunca, só tem uma forma de atordoá-lo, acertando um tiro em sua cabeça durante seu ataque, ou claro, usando uma granada flash, onde você aproveitará para fugir ou dar danos na grande criatura, que é quase 9 vezes mais resistente do que um ganado comum. Para comparação, o JJ é 7 vezes mais resistente do que um ganado, e o Dr. Salvador 3 vezes mais resistente. Isso é praticamente tudo que temos sobre essa enorme criatura, olhando apenas para o que o game nos oferece. O jogo, galera, não nos revela nem mesmo o nome deste inimigo, tudo ao redor dele é um total mistério. A maioria de nós o conhece como Mega Doutor Salvador, não é por menos que está assim no título deste vídeo. Porém, este nome nada mais é do que um apelido dado por nós, jogadores de Resident Evil 4. Tanto que, por exemplo, na wiki do Resident Evil 4 ele é chamado de Super Doutor Salvador e Homem Gigante da Motosserra, e não tem o certo. Mas afinal nós temos que chamá-lo de alguma coisa, ainda mais depois da popularização dos mods de dificuldade, como os mods do meu amigo Luiz Weber, conhecido como Life Hell, Rise of Evil, ou mais recente dos mods dele, o Arrange Mode, que usam e abusam do Mega Doutor Salvador, como ele ficou conhecido na comunidade. E este nome se dá ao fato de sua grande semelhança com o nosso querido Doutor Salvador, que foi o quarto vídeo da série A Origem deste canal, que é até recomendado você ter assistido o Doutor Salvador A Origem antes desse. O link tá aqui no card. Comparando diretamente o Dr. Salvador e o Mega Dr. Salvador, percebemos que os dois possuem motosserra, sendo a do Mega uma motosserra dupla maior e mais potente, capaz até mesmo de entrar em chamas, que dá um efeito animal. Para ter ideia, olha só a comparação do tamanho das serras. As lâminas duplas do Mega são claramente bem maiores, apesar da parte amarela ter o mesmo tamanho. Essa parte do motor. Os dois possuem as mesmas roupas, porém a do Mega está em trapos, principalmente seu lado esquerdo, que está mais ferrado que o direito. Inclusive deste mesmo lado, seu suspensório está solto e pendurado em suas costas, um detalhe bem interessante. Ah, e os dois usam o mesmo saco na cabeça, porém a do Mega está cheia de sangue e com mais marcas, e com um corte vertical na abertura do olho esquerdo, do lado ferrado. E o Mega é claramente bem maior e mais forte que o Dr. Salvador. Mega 9 vezes mais forte que um ganado comum.
Dr. Salvador 3 vezes apenas. Então isso faz dele um Super Dr. Salvador. Por que não dizer um Mega Dr. Salvador? Então chamaremos assim, já que nem a própria Capcom revelou o seu nome oficial para este inimigo. Mas esse nem é o principal mistério. Como um inimigo medonho e desafiador desse porte está presente somente nos mercenários? Porque ele não é usado na campanha principal ao menos como mini-boss. Eu não acredito que eles criaram um inimigo desse só para os mercenários. Afinal, os mercenários é um minigame, onde eles reaproveitam coisas já feitas no game, incluindo os inimigos. Seria um desperdício não usá-lo na campanha, vocês não acham? Foi o que eu sempre pensei quando vi esse inimigo nos mercenários. Imagine só enfrentá-lo pela primeira vez durante o game, o medo que esse inimigo daria. Se só dos mercenários ele já é tenso, imagine na campanha principal. Seria irado. Eu acredito que o Mega Dr. Salvador foi feito inicialmente para ser parte da campanha do Leon, porém em algum ponto eles decidiram descartá-lo por N motivos. Assim como aconteceu com o Wesker e talvez até mesmo esse mapa do Mercenários, ao qual pode ser um mapa iniciado para a campanha principal que nunca foi usado lá, então foi adaptado e reutilizado aqui, nos Mercenários. Por exemplo, o Wesker originalmente teria um papel muito mais importante na história do Resident Evil 4. Provavelmente seria o principal vilão antes de criarem Sadler e os Luz Iluminados. Por isso seu modelo foi reutilizado aqui, para não descartarem. Para mais informações, recomendo que vejam o vídeo Resident Evil 3.5 A Origem. Lá eu falo das versões anteriores de produção de Resident Evil 4. Mas por que o Mega Dr. Salvador foi descartado? E aonde ele seria usado na campanha principal? Bom, agora que a coisa fica interessante. Analisando os arquivos do game, podemos chegar a especulações e teorias. E essa teoria que eu falarei para vocês agora se baseia em incompatibilidade dos inimigos do game, ao fazermos o Mega spawnar em certas áreas do jogo. Assim podemos encontrar um local específico no game, qual seria perfeito para a primeira aparição do Mega Dr. Salvador, onde eu acredito que ele foi originalmente feito para esta localização. Então agora vamos entrar nos arquivos do game e trocaremos os Drs. Salvadores do jogo pelo Mega Dr. Salvador. Aqui eu troquei o primeiro Dr. Salvador que aparece na vila pelo Mega. O que acontece quando eu abro o jogo crasha, não funciona. Eu não consigo iniciar o game na vila desta forma. Simplesmente trocá-los não dá certo, tem que ter mais programação envolvida. Isso também acontece com o segundo Dr. Salvador, lá na casa do Bitores, o jogo também crasha. Mas então por que isso acontece? Por que o jogo crasha? Visto que podemos trocá-lo pelo JJ sem problemas na parte da ilha, sem o jogo crashar, eu explicarei. Em sua programação, o jogo separa os inimigos por famílias diferentes, e essas famílias não são compatíveis entre si. No caso, o Mega Dr. Salvador e o Dr. Salvador e suas programações são inimigos de famílias diferentes, e não são suportados ao mesmo tempo. Exemplo, os ganados da vila são de uma família, os cultistas do castelo, outra família, e os soldados da ilha, também, são 3 famílias diferentes. E é por isso que nem mesmo nos mercenários nós vemos um ganado da vila com um cultista do castelo ou um soldado da ilha juntos ao mesmo tempo. Eles são incompatíveis e isso crasharia o jogo. E o Mega, apesar da sua semelhança, não pertence à família dos ganados da vila, e sim à família dos soldados da ilha. Por isso que nos mercenários ele aparece com os ganados soldados. E é por isso também que, como resultado de tentar fazê-lo substituir o Dr. Salvador da família dos ganados, faz com que o jogo crashe. Então, seguindo esta lógica, seria impossível fazer o Mega Dr. Salvador spawnar junto com ganados da vila. Mas é aí que a coisa fica interessante, pois existe um único mapa que possui exceção para esta regra. E neste mapa é possível fazer o Mega Dr. Salvador spawnar junto com ganados normais. E eu estou falando das Minas do Castelo de Salazar. A família presente aqui é dos ganados da vila, e quando substituímos o Dr. Salvador que aparece aqui, neste local, pelo Mega Dr. Salvador, isto acontece. Mano, simplesmente sensacional. O Mega substitui o Dr. Salvador perfeitamente, encaixando muito bem nesta pequena cutscene. Olha que loucura, que bonita essa cena dele ligando sua motosserra. Encaixe perfeito. E levando em consideração que esse é o único mapa que abre a sessão em sua programação para que o Mega spawne junto aos ganados da vila, que são de famílias diferentes sem que o jogo crashe. Este pode ser um forte indício de que o Mega foi realmente programado para aparecer originalmente aqui, e por isso o mapa é uma exceção à regra. Ele não só encaixa perfeitamente na cutscene, como também no cenário e com os inimigos presentes. Se pararmos para analisar, nem mesmo na vila ele encaixaria direito, pois seria apelão demais para o começo do game. Mas aqui nas minas, onde os aldeões trabalham escavando as plagas, e já um tanto avançado no game, não vejo problemas. Seria simplesmente incrível ter um inimigo como ele aqui. Além do que, isso renderia muitas teorias sobre sua história. Poderia ser ele, o líder dos ganados aqui, o chefe das escavações. Ele seria importante e ter uma grande participação importante na história dos ganados.
que para entender melhor, veja o episódio piloto, Ganados à Origem, primeiro episódio dessa série. E além do mais, analisando o local, temos plataformas e escadas que mostram que o cenário poderia ter sido feito com essa batalha em mente. Não lutaríamos apenas contra ganados comuns, mas contra um mini-boss. Neste caso, o Mega. Imagina que louco. Talvez até tivéssemos que usar a dinamite para matá-lo. Outro fato é que o Mega que colocamos aqui é o mesmo dos mercenários. Porém, mesmo sendo o mesmo inimigo quando matamos na campanha, o seu corpo não desaparece, diferente dos mercenários. Isso pode significar que aqui não seria a última vez que o veríamos na campanha, que ele está apenas consciente e poderia retornar. Como acontece na teoria que eu fiz do Dr. Salvador à origem e JJ à origem. E levando todos esses fatos em consideração, eu acredito que aqui pode ser um forte local onde o Mega iria originalmente aparecer a Leon. Agora também no Separate Ways, há um mapa que acomodaria bem o Mega Dr. Salvador, substituindo a Labella Sister que aparece aqui no Soleiro do Bitores pelo Mega Dr. Salvador, ele spawna perfeitamente e encaixa na cutscene, assim como nas minas do castelo, além de que ele, sem problema algum, é compatível com a chave do teleférico que fica pendurada em seu pescoço, e a spawna normalmente quando morre. Mano, seria muito legal esse mapa com o Mega. Será que os produtores chegaram a pensar em colocá-lo aqui? O que vocês acham dessas teorias? Muito da hora, né? Mas mesmo que essas teorias sejam verdade, por que então decidiram descartar e colocar o Dr. Salvador no lugar? A primeira razão que me vem à mente é que os produtores podem ter achado o Mega Dr. Salvador muito apelão e rápido demais, e talvez até mesmo exagerado, o tornando desbalanceado e fora dos limites padrões para a época que o jogo seria lançado, e por isso poderia ter sido descartado. Eu admito que o Mega é um pouco exagerado mesmo, mas mesmo assim, não havia necessidade de descartá-lo. O Verdugo é de certa forma exagerado, mas obviamente não foi descartado, é o inimigo mais da hora do jogo. O Mega poderia aparecer do jeito que ele é, aqui nas minas como eu demonstro na tela, mas não, a Capcom desperdiçou o que poderia ser um dos inimigos mais da hora a serem enfrentados na campanha do game. Além do mais, nada custaria nerfá-lo se esse fosse o caso, deixá-lo mais fraco, que talvez foi o que tentaram fazer, a deixá-lo compatível com esse machado gigante. Mas devem ter desistido no meio do caminho, pois esse machado contém o mesmo hitbox da motosserra, triscou e decapitou. Ou talvez isso se dá ao fato de ele ter sido feito a partir do modelo desses ganados maiores que já usam por padrão esse machado. Talvez por isso ele pertence à família da ilha, por pura conveniência de programação. Talvez outra razão é que neste caso enfrentaríamos muitos inimigos difíceis em um curto período. 2 garradores seguido do Verdugo, seguido do Mega Dr. Salvador, que seria seguido dos 2 gigantes e das dezenas de novistadores. Talvez isso influenciou na decisão da Capcom, mas mesmo assim não me importo. Preferiria ter o Mega na campanha, mano. Mas infelizmente não o tivemos. Mas e se tivéssemos? Qual seria a história por trás desse ser misterioso a qual a Capcom não revelou nem o seu nome? Bom, e aqui começamos as teorias. Uma das primeiras coisas que pensei é que o Mega Dr. Salvador poderia de fato ser o verdadeiro Dr. Salvador, e esse seria o seu nome original. Se você viu o Dr. Salvador à origem, lá eu teorizo que o Dr. Salvador é o mesmo todas as vezes que aparece, é a mesma pessoa que apenas voltou para perseguir Leon, e que por isso seu corpo não some quando ele morre, pois ele retornará. E que o nome Dr. Salvador pode significar que ele foi o primeiro ganado a ser infectado por umas plagas ao salvando-as da extinção. Por isso Salvador. E aqui vemos o que parece ser justamente um doutor aplicando a injeção das plagas. E daqui viria o doutor. Seria ele Dr. Salvador? Esta gravura faz parte do livro Incubate, é um livro oficial da Capcom que conta a história dos ganados. E eu falo sobre ele em A Verdadeira História dos Ganados, que está aqui no card. E este homem poderia ser o Dr. Salvador, que como primeiro ganado, foi tirado dele os ovos dos parasitas que infectaram todos os outros. E assim faria sentido ele ter mutações mais fortes e ser mais robusto do que todos. Neste caso, esse Dr. Salvador que conhecemos seria um impostor. Poderia somente ser um ganado seguidor do verdadeiro Dr. Salvador, que seria um Mega. Afinal, esse Dr. Salvador que conhecemos não é que nem o JJ, o chefe da ilha, que se diferencia totalmente do resto, mas sim apenas um modelo de um ganado padrão, com a diferença que usa uma motosserra e um saco na cabeça. Mas agora o Mega sim, seria diferente de todos, possui até mesmo um rosto exclusivo, como vemos nesse file de textura de seu rosto, bem diferente de qualquer outro ganado, o que o torna diferenciado para ser um personagem importante na história dos ganados. Dr. Salvador, então, pode ter sido o nome original do Mega, que ao ser descartado, a Capcom decidiu colocar este nome no boneco do ganado da motosserra, como uma homenagem ao inimigo que nunca existiu. Caso não saibam, é daqui que vem o nome. Este é o único local no game que existe o nome Dr. Salvador. Ninguém sabe por quê. Até no Digital Archives, a Capcom não o chama de Dr. Salvador, e sim de ganado da motosserra. Mas o mesmo também acontece com o JJ, que é chamado de ganado da metralhadora. Então fica no ar essa questão.
Agora, outra teoria doida, mas que eu gosto, é a seguinte. Compare a roupa do Dr. Salvador com a do Mega. São as mesmas, não são? Sim, são exatamente as mesmas roupas. Isso leva a outra teoria. E se o Mega for o Dr. Salvador revivido pelo Las Plagas, que voltou aqui nas minas para matar Leon por vingança? E ao ser revivido pelo Las Plagas, ele ficou maior e mais forte. A questão da vingança poderia explicar a ira e a insana vontade que ele tem de retalhar Leon. Ele está em fúria. Isso poderia explicar suas roupas rasgadas e seus machucados que foram feitos na batalha anterior contra Leon e pela mutação da plaga que o fez ganhar músculos, o deixando gigante e ainda mais forte. O que, como efeito colateral, causou ferimentos em todo o seu corpo. Assim como as Bella Sisters e o Lula da motosserra possuem ferimentos na cabeça. Embora nada disso explique de quem possa ser o sangue em sua motosserra. Seria ele um carrasco caça-forasteiros da vila? E ele parece demonstrar sinais de uma batalha contra alguém mais forte que tem garras cortantes. Veja sua barriga, seu olho, corte aqui na máscara. Temos uma teoria mais pra frente sobre isso. Mas falando em sua motosserra, atenção aqui agora. Um detalhe que provavelmente você nunca tenha percebido nela é o seguinte. A motosserra do Mega Dr. Salvador, na verdade, são duas motosserras juntas, amarradas fortemente por correntes. Uma verdadeira chainsaw. Quando eu reparei isso foi um momento mind-blowing pra mim, pois eu sempre achei que ele tinha uma única motosserra, só que com duas lâminas embutidas no mesmo motor, que não faria sentido algum. Imagina só, cortar uma árvore com duas lâminas. Agora tá explicado. Apesar de que essa barra única faz parecer somente uma, mas não, são duas juntas, como podemos ver claramente deste ângulo. E ao ligá-las, a aceleração é tão bruta que elas pegam fogo literalmente, o que só deixa esse monstro ainda mais da hora. E para vocês que a chamam de serra elétrica, saibam que elas são motosserras, pois claramente são movidas a gasolina e não a eletricidade. Eu desconfiei e fui pesquisar. Não iria pegar fogo assim se fosse elétrica. Mas agora vem a questão, por que o Mega usa duas motosserras? Bom, isso me levou a criar duas teorias finais muito da horas. A primeira explicação que veio à minha cabeça é que ele usaria duas motosserras de ganados mortos anteriormente às minas, levando em consideração que o Mega spawnaria primeiramente aqui. E pasmem galera, temos exatamente duas motosserras antes daqui, que podem ser as duas motosserras a qual o Mega usa. Primeiro saibam que o Dr. Salvador do centro da vila, que fica aqui na porta, é o mesmo que spawna depois da cutscene. Você não consegue ter os corpos dos dois ao mesmo tempo no chão, então é o mesmo. E ele possui a primeira motosserra. E a segunda motosserra está nas mãos desse outro logo após a mansão do Bitores. E assim temos as duas motosserras que supostamente o Mega usa. Exatamente duas motosserras antes das minas. E antes que vocês falem nos comentários, a motosserra das Labella Sisters são vermelhas, então nem entra pra conta. Peguei vocês. O Mega precisaria de duas amarelas. Mais uma peça da serra delas pode fazer parte dessa teoria. Mais pra frente eu falarei. Nessa teoria, Leon mataria o primeiro Dr. Salvador e ele não sumiria, deixando sua motosserra no chão. E assim também com o segundo, depois da casa do Bitores. E esses dois, nessa teoria, não seriam os mesmos, substituindo o motivo deles não sumirem por conta da sua motosserra, que também fica em suas mãos após a morte. E neste caso, o Mega só iria aparecer aqui nas minas se o Leon matasse os dois. Mais ou menos como o cachorro, que obviamente só aparece no Eu Gigante quando soltamos. Seria algo bem legal. E este Mega estaria com a motosserra dos dois ganados que as tinham anteriormente para vingá-los com as mesmas armas a qual eles empunhavam quando morreram. Mano, simplesmente seria bem legal. Considerando isso como verdade, nesse caso, o Mega poderia ser o Dr. Salvador verdadeiro que quis vingar seus dois subordinados mortos. Ou até mesmo seria um deles dois que reviveu pela mutação do Las Plagas, como na teoria dita anteriormente, se transformando quando reviveu e ficando mais forte. E este que reviveu pegaria a motosserra do seu colega morto, ficando assim com duas e indo atrás de vingança contra Leon. Da hora demais pra mim. Você vê como o Mega é irado contra Leon, parece que tem algo pessoal contra. E ao derrotar o Mega aqui, ao morrer ele também não sumiria, o que possibilitaria que ele reaparecesse mais pra frente, como por exemplo aqui, onde teríamos o Dr. Salvador. E este local seria um ótimo local para esconder o inimigo desse porte. Pegaria muita gente de surpresa a abrir essa porta e encontrá-lo aqui dentro ou a descer as escadas. Imagina só fugindo dele nesse cenário, nesse labirinto, caindo nas armadilhas de urso. Mano, seria legal pra esse cenário, mas é uma pena que o jogo crash quando tem que spawnar o Mega aqui. Agora vamos para a última teoria sobre essas duas motosserras. Desta vez eu considero que a compatibilidade do Mega do Salvador com esse mapa das minas e do Separate Ways não passa de sorte por ele ter a mesma animação de ligar a motosserra e por isso se encaixa na cutscene. Talvez ele nunca foi pensado para ali. Tudo bem que tem a questão das famílias, mas vamos considerar que seria sorte. Talvez a Capcom nunca pensou em usá-lo no castelo e nem na vila, e sim na ilha.
Então nessa teoria, vamos supor que o Dr. Salvador e o Mega são os mesmos, e nada mudaria na minha teoria que eu fiz no Dr. Salvador, a origem. Todos os Dr. Salvadores seriam a mesma pessoa, que voltaria para perseguir Leon. Porém, o último Dr. Salvador, ele cai no precipício dos carrinhos das minas e nunca retorna. E ele caiu juntamente com quem? Com o Lula da motosserra. Ou seja, duas motosserras caíram junto com o Dr. Salvador lá embaixo. Imagine que nessa queda, o Dr. Salvador sobreviveu por conta da plaga. E ele, claro, se feriu gravemente na queda, o que o deixou cheio de feridas, principalmente no seu lado esquerdo, e rasgou suas vestes. Mas por conta da sua mutação ele sobreviveu, e então ele pegou a motosserra de seu colega falecido e juntou com a sua e foi para a ilha atrás de Leon. E lá seria sua aparição no meio dos soldados da ilha em algum lugar. Isso talvez explicaria por que ele foi programado como sendo da família dos ganados da ilha. Talvez seja o óbvio, ele apareceria lá junto com eles, em busca de vingança contra Leon. Isso dá uma explicação muito mais satisfatória de por que ele é todo machucado, ao mesmo tempo que explicaria a existência da motosserra dupla. Dr. Salvador teria prestígio suficiente para ser permitido por Sadler a ir para a ilha por conta de sua sede de vingança contra Leon, e então comandar os soldados, como aqui na cutscene ele aparece normalmente, substituindo o JJ. Ou então imagina vê-lo na prisão aqui, onde está o Regenerator. Imagina chegar aqui e ter um Mega, seria louco demais. Apesar dele não se encaixar na ilha, esse contexto faria muito sentido e o tornaria o verdadeiro Nemesis do Resident Evil 4, perseguindo Leon do começo até o fim do game. Mas por mais que essa teoria seja legal, tem a questão que é possível derrubá-los nos trilhos antes que eles entrem no carrinho e caiam no precipício. Isso quebraria a teoria, mas ela não deixa de ser uma especulação legal. O problema dessas teorias com as motosserras, apesar dela ser muito, mas muito legal, é que as lâminas da motosserra do Mega Dr. Salvador é claramente bem maiores que as dos outros Dr. Salvadores normais. Isso pode quebrar totalmente essas teorias se for levado em consideração. Porém, o tamanho da lâmina pode ter sido feito maior somente para deixá-lo mais amedrontador dos mercenários, já que ele foi descartado mesmo. Ou então, aí entra as Labella Sisters, pelo menos na primeira teoria. Pois veja, caso você nunca tenha percebido, a lâmina das motosserras das Labella Sisters são maiores do que a do Dr. Salvador, e são do tamanho da motosserra do Mega. Afinal, o motor é igual ao mesmo, aonde as duas motosserras do Mega seriam essas duas. E além de pegar essas duas motosserras, ele pegaria as duas lâminas das duas Labella Sisters e colocaria nas duas motosserras amarelas a qual ele já tinha. Mas fica aí no ar essas teorias que eu achei muito legal para falar para vocês. Agora, uma última especulação foi quando eu perguntei para o Luiz Weber, o criador do mod Life Hell, Rise of Evil, Rage Mode, como ele tem familiaridade com os arquivos do jogo, programação. Perguntei se ele sabia algo da história do Mega, e ele me disse que nos arquivos do game, o Mega é o único inimigo que possui somente uma ID, o tornando misterioso até na sua programação. Ele também me contou algo interessante, que em meados de 2009, ele estava conversando com alguém, e esse alguém dizia que já havia trabalhado na Capcom. Mandou até fotos para ele e tudo. Esse cara falou para o Luiz que o Mega seria introduzido na campanha principal do Leon, adivinha onde? No esgoto dos Novistadores. Ali seria a primeira aparição dele, ali no calabouço do castelo. Porém, a Capcom descartou porque seria um inimigo difícil demais para a época do GameCube, eles consideraram assim, e deixaram somente os Novistadores lá ao invés. Interessante, não? A primeira teoria das motosserras ainda seria aplicada aqui, pois ele apareceria depois dos dois Dr. Salvadores na vila. E outra coisa interessante é que, se ele fosse introduzido junto com os Novistadores, olha só como ele tá, parecendo que batalhou contra alguém com garras cortantes. Talvez esses danos nele foram feitos por Novistadores. Isso eu achei interessante. Talvez por isso que a sua motosserra está suja de sangue. Será que seria esse mesmo local da aparição do Mega? Talvez nunca saberemos se essa informação é realmente verdade ou não. Mas no final, não importa o tanto que teorizemos e especulemos sobre esse ser, ele é e continuará sendo um dos maiores mistérios de Resident Evil 4 que nunca foram. Um inimigo amedrontador, a qual poderia ter uma história incrível e macabra na campanha principal do game. Mas infelizmente, ele foi condenado a ser somente um inimigo para um minigame, tendo seu potencial completamente descartado. Este vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado a todos que assistiram, peço que deixe o seu mega like e se inscreva no canal se não forem inscritos. Não esqueçam, claro, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Achou que eu viajei muito? Vamos discutir essas teorias aqui nos comentários, esse assunto do Mega pode render muito papo. Se você tem uma teoria ou então quer refutar alguma minha, compartilha aqui com a gente nos comentários. Bora mover a comunidade. Agradecimentos especiais ao meu inscrito Igor Pereira da Silva, que me ajudou com as ideias para o roteiro e me ensinou a fazer o Mega spawnar na campanha para fazer as filmagens para vocês. O link do canal dele estará na descrição, galera. Verifiquem lá. Valeu, mano.
Muito obrigado também ao Luiz Weber. Muito obrigado, mano. O link do canal dele também está aqui na descrição. Quem quiser me apoiar, por favor, verifique o link do Apoia-se na descrição. Estarão me ajudando bastante com qualquer quantia. E é isso aí. Master falando e se despedindo. Beleza, falou. E é nóis.